Estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 208, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Entendendo que essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasilóafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E dentro de uma palavra introdutória, tomamos o que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que nós entendemos nesse texto é que fazer o bem nunca pode trazer cansaço, fadiga, nunca pode trazer desânimo. Devemos estar sempre prontos a fazer o bem, né? Porque ao tempo determinado, nós vamos colher o fruto do bem que nós estamos fazendo. E jamais vamos nos decepcionar por termos feito bem para quem quer que seja. Ainda que a pessoa não reconheça, ainda que recebamos ingratidão da parte da pessoa, isso não é motivo para pararmos de fazer o bem, né? Enquanto tivermos oportunidade, quando Deus nos coloca essa oportunidade de abençoar alguém, nós devemos sempre fazer o bem a todos. Porém, existe uma prioridade. Devemos ser seletivos aqui em principalmente aos da família da fé, aqueles que professam a mesma fé. Então nós não podemos fechar os nossos corações. O texto que nós estamos lendo tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando nessas aulas, que é Libertação Financeira 1. Estamos aqui falando sobre a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, já vimos que Deus fala, que Deus pode, que Deus tem, já vimos que Deus quer, já vimos a condição de que nós temos direito, né? Falamos sobre vida abundante. Agora nós estamos falando um pouco sobre pobreza versus riqueza, né? Aula passada começamos a falar um pouco sobre isso e agora nós damos continuidade. Tomamos uma passagem que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículos 15 e 16, o seguinte: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. O que nós entendemos por essa revelação é que não adianta ser sábio se a pessoa for pobre. Por quê? Ainda que a pessoa tenha sabedoria, se ela for pobre, ninguém vai lhe dar ouvido, porque as pessoas vão olhar para aquilo que é aparente e vão ver que não combina a sabedoria, não combina essa grande dádiva de Deus com pobreza, né? Não combina isso, porque ao pobre ninguém ouve. Olha para um pobre e vê que ele está numa condição degradante, né? Uma condição de falta, de miséria, de pedinte. Então, essa pessoa está faltando o que nela? Está faltando Deus. Porque quando a pessoa tem Deus, não existe pobreza nenhuma. O pobre, em toda a história humana, né? Salvo raríssimas exceções, ele é desprezado e ninguém ouve. Em João capítulo 19, versículo 23 e 24, está escrito: os soldados, pois,
Quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida do alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Queridos, o que nós percebemos aqui é que Jesus, ele nunca foi pobre. Se alguém acha que Jesus, andando nesse mundo há 2000 anos atrás, ele era uma pessoa pobre, eu quero dizer que essa pessoa não tem a revelação completa da palavra de Deus. Porque o que nos revela o Evangelho é que quando Jesus começou o seu ministério, ele chamou 12 homens, né? Ele chamou 12 homens e ali estava chamando 12 famílias. Porque aqueles homens tinham família, aqueles homens tinham obrigações familiares, alguns deles eram até casados, né? A Bíblia nos deixa claro isso. E um pobre não tem esse poder de influência, não tem esse poder de persuasão para convencer alguém a lhe seguir. Além do mais, Jesus, ele tinha um tesoureiro. Tá certo que de vez em quando ele enfiava a mão na bolsa lá e roubava, mas Judas era o tesoureiro do ministério. E Jesus, ele era abastecido, o seu ministério, pelas mulheres da alta sociedade. Lucas capítulo 8, versículo 3, deixa isso muito claro, né? E Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, né? Então, alta cúpula investia no ministério de Jesus. De maneira que nós percebemos por esse texto que nós lemos aqui em João 19, que as vestes de Jesus eram vestes valiosas, vestes finas. Porque Jesus, ele não estava se disputando as vestes deles ali, os soldados romanos, porque Jesus era famoso, porque ele era respeitado, porque ele era uma figura importante, absolutamente nada disso. Ele era desprezível, ele era rejeitado em mais alto nível naquela hora. Ele estava morrendo ali como uma morte indigente, mas porque aquelas roupas valiam muito. Eles disputaram em sorte. E sabemos que disputa em sorte, em jogo, aquilo que tem valor. A túnica dele, diz o texto, que nem costura tinha de tão valiosa que era. Então, amados, o que nós percebemos aqui é que nós não podemos levar uma vida de pobreza, de comiseração, e achando que isso é normal. Quando a pessoa declara que é pobre e leva uma vida de pobreza, pode ter certeza que está faltando Deus naquela área. Porque Deus não nos chamou para uma vida de escassez, e sim uma vida regalada, uma vida abundante. Note o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Sim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. De repente você pode dizer: olha, bispo, eu acho que está tendo aí uma contradição. Eu estou ministrando aqui que Jesus não era pobre, que Jesus nunca foi pobre e que Deus não quer pobre no meio do seu povo. De repente vem esse texto de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, dizendo que Jesus se fez pobre. Ele sendo rico, ele se fez pobre. Entenda o seguinte. Esse versículo aqui, ele está falando de coisas espirituais ou coisas materiais? Pensa junto comigo, né? Esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando de uma pobreza espiritual ou de uma pobreza material? Ou de repente, ele está falando de pobreza nos dois sentidos, material e também espiritual. O que você acha? Pense um pouquinho.
Analise, avalie um pouquinho comigo. Bom, então vamos tirar algumas conclusões. Eu quero fazer aqui algumas afirmações, e eu creio que muitos de vocês que estão nos ouvindo vão corroborar com aquilo que eu vou afirmar aqui. Mas você ore ao Senhor e você busque a Deus o perfeito entendimento. Mas eu quero afirmar o seguinte: Jesus se fez pobre materialmente